Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Isauri. Hoje a gente vai começar a falar sobre acentuação. E antes da gente ver as regras propriamente ditas, né, quando, em que sílaba uma palavra vai acentuada, eu queria conversar com vocês sobre os tipos de acento em português, que aí já a acentuação vai ficar um pouquinho mais clara, tá ok? Então, quando a gente fala em acentuação ou em acentos em português, a gente precisa diferenciar quais são esses acentos, quando se usam, né? Então, a gente tem os acentos, por um lado, que indicam uma sílaba tônica e mudam o som de uma vogal, e depois a gente vai ver que tem os sinais gráficos, que eles não indicam sílaba tônica, tá? Então, vamos por partes aí que a gente vai ver primeiro os acentos, que são aqueles que vão ser usados nas regras de acentuação, para acentuar as palavras propriamente ditas, ok? Então, como diz aqui, os acentos indicam uma sílaba tônica. Tônica significa forte. Então, o acento é o que indica uma sílaba tônica e tem a propriedade de mudar o som da vogal, onde ele é colocado, né? O primeiro acento que a gente tem aqui é o acento circunflexo, vejam, né? Esse aqui, conhecido como chapeuzinho, telhadinho, cacita, sombrerito, né? Que é como popularmente vocês chamam ele em sala de aula. É, ele recebe esse nome, né? Circunflexo. O som que ele provoca é fechado, né? Então a gente vai ter um som mais fechado quando ele aparece. É a sílaba mais forte onde ele está, mas o som é fechado. O exemplo que nós temos aqui, ó, é você, né? Então esse e vai ficar bem fechado. E você. Poderia ser com plural também. Se eu tivesse vocês, por exemplo, não tem problema nenhum. Continua sendo uma única sílaba e eu continuo pronunciando ele forte. Vocês, ok? O detalhe desse acento é que ele só pode ser usado com as vogais A, E e O. Então aí a gente já reduz um grande espectro de acentuação. Não existe circunflexo em cima de I e U. Todo mundo deve estar aí pensando, é verdade, eu nunca vi, eu nunca vi. Pois é, não existe. Então ele só vai nas vogais A, E e O. Ah, os exemplos que a gente tem aqui, por exemplo, ó, com A eu tenho pânico, ok? Então ele vai ocorrer sobre o A, em pânico. É minha sílaba mais forte, é um fechado, não é A bem aberto, né? É bem nasalizado, porque na sequência eu tenho esse N, então ele é pânico. Depois, com E, a gente tem ciência, e aqui ele vai aparecer em cima do E, ó, ciência. Também é fechado, nasalizado, ele vem em cima do N, a gente já vai ver a questão do N aqui, que está bem associado ao circunflexo, mas eu já posso antecipar para vocês, por exemplo, que todas as terminações ência, paciência, consciência, adolescência, prudência, advertência, todas as terminações ência recebem circunflexo, tá? E aqui aparece avô. Lembram do avô? Que o avô, deixa eu tirar o P aqui, aí fica marcadinha só a vogal para vocês. Avô fechado era masculino e avó aberta era feminino. É nosso fantasma da acentuação, essas duas palavras. Então, avô fechado. Então, no final, a minha única orientação no final de uma palavra, minha única orientação para se é aberto ou fechado é o acento. Se é circunflexo, é fechado. Avô. Agora, no meio da palavra, né, na maior parte dos casos, quase 99,8%, vamos dizer, o circunflexo vem seguido de M ou N. Como aqui a gente viu em pânico ou em ciência, então isso vai ser quase todos os casos. Ó, vejam aqui, lâmpada, né? Lâmpada. É a minha sílaba mais forte, está seguida por um M, portanto vai circunflexo. Ó o que eu falei lá em cima, como é que termina essa palavra? Termina em ência. Então aqui eu vou ter circunflexo, urgência. Se eu tenho essa terminação aqui, não acho meu sublinhado.
Se eu tenho essa terminação aqui, vai ser circunflexo com certeza. Ônibus. Ônibus também está seguido de N, portanto, a gente vai ter também circunflexo. Então, de novo, circunflexo só vai em cima de A, E e O. Aí não tem nenhuma exceção. O som dele é mais fechado. E se está no meio de uma palavra, não no final, não é a última letra que vai ser acentuado, ele vai ser seguido de M ou N, inclusive, ok? Aqui, exceções, claro que eu tenho exceções, né? Pêssego, fôlego, vôlei. Aqui não tá, mas eu vou acrescentar para vocês farmacêutico, a terminação eutico vai ter, né? Que eu pronuncio bem fechado, eu não sei se vocês conseguem perceber, farmacêutico, não é farmacéu, farmacêutico, bem? Então, isso é o que nós temos sobre o circunflexo, a grosso modo. Tudo que eu preciso saber sobre ele. Por outro lado, a gente tem o acento agudo, que esse é o acento comum, conhecido de todo mundo, né? É aberto, ao contrário do que a gente viu aqui em cima, ó, com você, vocês, ele é aberto. Café, né? Você, café, você, café. Então, esse é bem mais aberto, bem mais agudo, como o nome do acento diz. Esse sim é usado com todas as vogais, todas todinhas. Então, se o acento vai em I ou U, a gente já sabe que é agudo. Já temos aí uma facilidade. Tem aqui um exemplo em cada uma das vogais. Água, água, bem aberto, bem A, não sempre A, água. Médico, príncipe, bem agudo. Só, bem aberto. E último, né, mais tônico. O I e o U a gente quase não nota a diferença, né? Ele é mais forte ou mais fraco. Então, o acento agudo é muito mais amplo, vem antes de qualquer outra letra, no final da palavra, em cima de qualquer vogal, a gente precisa prestar mais atenção nele. Então, esses dois que a gente viu, o acento agudo e o circunflexo, eles são os acentos que a gente vai usar para as palavras. Se recebe acento na primeira, na segunda ou na terceira sílaba, são esses dois acentos. Depois, o que a gente tem ainda são sinais gráficos. E os sinais gráficos, eles não entram nas regras de acentuação. Eles existem, sim, mas eles não indicam uma sílaba tônica. Eles indicam muitas vezes alguma outra questão, né? Por exemplo, o primeiro que a gente tem é o tio aqui, né? Essa coisinha aí que vai em cima, né, dos sons nasais. Então, aqui, o que faz o tio para a gente é indicar um som nasal, né? Por exemplo, mão, que eu sei que aqui, né, que a gente já trabalhou fonética, aqui a gente não vai pronunciar mal, não é mal, é mão. Eu vou pronunciar nasal. Estou fazendo entre parênteses porque eu não achei minha barrinha agora no teclado. A gente vai pronunciar mão, nasal. Então eu tenho aqui que prestar atenção nisso. Mas ele não me indica uma sílaba tônica, ok? Ele só é usado com A e O. Não é usado em cima de E, nem em cima de I, nem em cima de U, ok? E as possibilidades de combinações que a gente tem são essas aqui. Eu posso ter ele assim, ou né, singular ou plural, mão, mãos, em cima do A, que vai ser maçã, maçã, bem nasal, né? Ou irmã, manhã, ou manhãs, também vai ser. Então, aqui ele me indica nasalidade. Mãe, mães, milhões, aqui eu tenho ons, e depois eu tenho o verbo pôr, né, e todos os derivados do verbo pôr aqui me aparece. Verbo pôr e seus derivados. Lembram quais eram os derivados do verbo pôr? São os que terminam também com pôr e com a mesma conjugação. Pôr, supor, compor, repor. Então, eles vão ser põe com M ou não no final. Então, isso é um sinal gráfico, ele não vai entrar nas regras de acentuação.
Outro sinal gráfico que a gente tem é a crase, né? Lembram que a crase, vocês viram ou deveriam ter visto, ou talvez tenham visto, mas não lembrem, lá com as contrações, né? Porque o que a crase faz? A crase indica a contração da preposição a com o artigo a, né? E na maioria das vezes equivale a lá ou a las em espanhol. Então, aqui a função não é indicar um som, aqui é indicar que eu tenho uma letra em cima da outra, né? Por exemplo, a gente usa muito no horário. Se eu digo, por exemplo, a aula começa às 8 horas. Então, aqui, com esse as, o que eu quero indicar? Eu quero indicar que seria a las, que eu estou juntando um artigo com uma contração, a, as. Só que como os dois se pronunciam exatamente igual, o que esse acento para o outro lado, né? Esse acento grave, ele faz? Ele me indica que eu tenho duas letras, uma em cima da outra. E ele pode acontecer, né, com os pronomes aqui, ó, aquele, aquela e aquilo. Mas eu tenho que ter uma preposição na frente também para marcar isso. Por exemplo, se eu digo assim, eu estou me referindo àquele quê? Aquele sapato, vai, estamos falando de sapato. Então, eu estou me referindo àquele sapato. O que eu tenho aqui? Eu tenho aquele sapato. Então, o que eu estou fazendo aqui é a mais aquele. Então, ele se sobrepõe aqui, esses dois, e esses dois juntinhos, então, são marcados, são indicados por esse acento, certo? Isso só acontece nesses casos, então, só vou ter essas possibilidades, as e aquele, aquela e aquilo, nada mais. Bem, então, para a gente considerar e fechar, então, uma palavra nunca recebe dois acentos ao mesmo tempo. De novo, quando eu estou falando de acento, eu estou falando de acento agudo e eu estou falando de acento circunflexo. Eu não estou falando dos sinais gráficos, porque pode ocorrer, sim, de eu ter um acento gráfico e um acento na mesma palavra, que eu deixei um exemplo, que é a palavra órfão. Por quê? Aqui ele me indica qual é a sílaba tônica é or, e aqui me indica que esse final é nasal, eu tenho que pronunciar Ui, não fica bom para ver assim, né? Fica muito fraquinho. Vamos voltar para a cor preta. Então, fica aqui eu quero saber que eu tenho que pronunciar essa primeira sílaba forte, or, e a última nasal, fão, ok? Então, de novo, quando a gente começar a ver todas as regras de acentuação, num próximo vídeo, a gente vai ver que quem rege ou quais são os acentos colocados nas palavras para indicar se elas são com a primeira sílaba forte, a segunda ou a terceira, são esses acentos aqui de cima, o agudo e o circunflexo. Não vamos entrar já nos sinais gráficos. Os sinais gráficos são estáticos, ok? Bom, por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente se encontra, então, e eu começo a explicar as regras de acentuação como tal para vocês, tá ok? Beijo grande.